Olá, senhores, bem-vindos à aula de Introdução à Indústria do Trading, a introdução à microestrutura de mercado. Então, primeiramente, vamos falar o que é microestrutura de mercado. É o estudo, então, dos mecanismos de negociação de ativos sob um conjunto específico de regras. Como esses mecanismos de trading afetam o processo de formação dos preços e quais são essas áreas que envolvem a microestrutura de mercado, esse estudo. Vamos lá. Em 1874, então, foi feita a primeira referência ao conceito de microestrutura de mercado. Atualmente, ela é uma das áreas de pesquisa mais ativa em termos de economia e finanças e aborda basicamente quatro áreas que são ordens, participantes, bolsas e regras. Tá? Essa indústria do trading, que a gente chama, a gente pode dividir basicamente em dois lados, buy side e sell side, ok? O que é o buy side? Buy side consiste nos traders que adquirem serviços da bolsa, ou seja, nós, traders autônomos, e os outros diversos players, são pessoas, fundos, firmas, governo que utilizam o mercado para quê? Para resolver diversos problemas. E aí vem um conceito interessante que é o porquê que o mercado realmente existe. O mercado para grandes players, além, se pensarmos de uma forma mais macro, o mercado ele serve para resolver diversos problemas que fundos, firmas, governo, etc. têm para resolver, ok? Então é para isso que serve o mercado. Nós temos o mercado como caráter especulativo, como caráter de pegar o nosso investimento, especular para fazer o nosso dinheiro. Porém, os outros players, as outras pessoas que necessitam operar em si, elas têm motivações diferentes e, em sua maior parte, são instituições e fundos, firmas, pessoas que vêm para o mercado realmente para resolver alguns seus problemas e tem os ativos aí para conseguir fazer isso, tá? Então, exemplos de buy side do trade: investidores, pessoas, fundos de pensão, fundos de seguro, instituições de caridade, fundos mútuos. Por quê? Gerar riqueza de agora, do presente, para o futuro, para si próprios ou para terceiros. Tá? Instrumentos, exemplos que alguns dessas pessoas, desses players que precisam operam, são ações, bonds, exemplo, tesouro direto também. Tá? Então, notem que a maior parte dos instrumentos servem como uma solução para muitos investidores, para muitos players, tá? Para resolver realmente diferentes problemas que precisam. Tá? Mais alguns exemplos de buy side do trading: somos nós, traders autônomos, que adquirimos serviços da bolsa. Okay? Mais exemplos são hedgers, tá? Produtores agrícolas, instituições financeiras, mineradoras, fabricantes, exportadoras, importadoras. Qual o porquê que esse tipo de perfil, esse tipo de indústria vem para o mercado? Por quê? Porque eles têm que reduzir o risco do seu negócio. Então eles se redeiam, tá? Se travam. Principais instrumentos que operam: contratos futuros, o que mais a gente opera também no intraday, operações de day trade e contrato swap. Okay? O mercado futuro é um mercado muito bom e muito aplicado para esse tipo de indústria e para realmente pessoas, empresas que precisam se redear, se travar em algum preço. Tá? Exemplo, o que eu falo de hedge é alguma empresa, por exemplo, tem alguma dívida em dólar, tem uma data específica para pagamento no futuro e precisa se redear, não pode deixar a flutuação dependendo do câmbio, tá? Depois tem que pagar essa dívida em dólar, tem que se redear devido à flutuação do câmbio, devido à variação de preço do dólar. Né? Então, o que fazem? Vão lá no mercado futuro e compram o equivalente da dívida, tá, em dólar futuro e se travam naquele preço.
Se o dólar subir, ok? Eles não vão ter que pagar essa diferença porque eles estão travados no mercado futuro. Tá? Lá na frente eles teriam que pagar mais caro com dólar, com uma dívida em dólar, porque o dólar está mais caro, né, em relação ao real. Então eles se travam nesse preço. Se o dólar cair, eles estão comprados em dólar futuro, porém essa diferença que eles perdem no mercado futuro eles vão ganhar no negócio que eles vão ter que pagar lá na frente, na dívida deles. Então eles estão travados num preço específico e reduzem o risco do seu negócio, ok? Sell side. Então, consiste no quê? Nos dealers, brokers que fornecem serviços para o buy side. Tá? O que são dealers? Dealers acomodam os trades que seus clientes gostariam de realizar, operando com os mesmos quando querem operar. Mercado de dealers e mercado de brokers. O mercado de dealer está muito atrelado ao quê? A imediatez, a necessidade desse player ou desse trader precisar operar e ele recorre a um dealer, ao mercado de dealer, para conseguir fazer isso de forma imediata. E o dealer passa um preço de venda e um preço de compra e aí fecha o negócio. Basicamente o dealer ganha com a diferença entre preço de compra que ele consegue fechar o negócio e preço de venda que ele consegue fechar o negócio, ele ganha nesse spread, essa diferença, ok? Então o dealer, ele negocia, o mercado de dealer negocia o preço, que é o ask, negocia o preço, que é o bid, e ganha, esse é o lucro do mercado de dealer, ok? Então, oferta a esse preço para quem quiser comprar e oferta a esse preço para quem quiser vender. Tá? É este aqui, ok? E ganha com esse spread. Tá? Brokers operam para seus clientes, realizando os trades que seus clientes gostariam de fazer, procurando outros traders para realizar o negócio com estes clientes. Clientes pagam a comissão para isso, por isso estamos inseridos basicamente no mercado de broker, na qual a gente paga comissão, como se fosse a corretagem, e a gente tem o serviço de broker, que é que a gente consegue enviar a nossa ordem e esse broker faz o intermédio para a gente de outros clientes que queiram vender a tal preço e a gente, por exemplo, quer comprar e a gente consegue fechar o nosso negócio. E para isso, esses brokers cobram uma comissão. Ok? Então são basicamente as diferenças entre mercado de dealers e mercado de broker. Tá? Exemplos de sell side do trading. Dealers, basicamente a gente pode citar alguns exemplos. Market makers, floor traders, day traders, scalpers. Tá? Porque negociam obter lucro pelo fornecimento de liquidez. Tá? Dealer fornece liquidez imediata. Okay? Ele dá o preço dele e ele fornece a liquidez imediata para que o cliente feche o negócio. É por isso que a gente considera como um fornecedor de liquidez. Tá? Mercado de dealers. E brokers, corretoras de varejo, corretoras institucionais, e negociam para quê? Para lucrar com comissões, basicamente corretagem. Ok? Bom, essa foi a primeira parte a respeito desse resumo, desse overview de microestrutura. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.